Vamos a mais uma pregação destinado aos fiéis da palavra. Após longo período que estivemos afastados por motivos técnicos, estamos voltando novamente à pregação. Vamos pregar hoje sobre o fardo, se ele é leve e por que às vezes é pesado. Vale uma pregação. Senhor Deus, Pai onipotente eterno, nesse momento, eu peço a vós que o Divino Espírito Santo, através dessa luz diante de mim, que ele permaneça sempre nos momentos difíceis e que essa luz do Espírito Santo de Deus adentre os nossos corações desse pregador e de quem estiver ouvindo a palavra nesse momento, para que ouçam a verdade que Deus, através de mim, esteja transmitindo a vocês. Peço nesse momento que afaste os principados e potestades, os espíritos maus, que tudo querem destruir, fazendo comichão na ideia de quem está ouvindo a palavra para dissipar o entendimento, para que não compreendam a verdadeira palavra que o Pai está destinando a vocês, em nome de Jesus. Voltando, coloquei o paletó, me perdoe. 1 João capítulo 5, verso 1 e 4. Seu fardo é leve, por que ele está pesado? Vocês já pensaram nisso, fiéis à palavra? É pesado o fardo servir a Deus? Meditem. A grande verdade da vida cristã é que não é pesado por servir ao Senhor. Pelo contrário, é motivo de alegria e prazer. João disse que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por vezes até pensamos que os mandamentos de Deus não são penosos, mas não servem para nós. Por outro lado, muitos sentem pesado o seu fardo, muito reclames, cheios de cargas que estão cansados de servir a Deus. Pensam que é muito duro e difícil ser cristão e às vezes abandonam até sua fé. Mas Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, verso 30. Meditar a palavra de Deus, orar, envolver-se na obra do Senhor, tem sido um prazer para nós, ou uma obrigação religiosa. A vida cristã se compõe basicamente de 5 fases. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passaremos por 5 etapas. Primeira etapa, descobrimento, é quando a pessoa descobre a Bíblia e a mensagem do Santo Evangelho. Segundo, paixão, é quando a pessoa está apaixonada pela Bíblia, não perde nenhum culto, coloca dízimo no seu carro, escuta pregações, mensagens, músicas cristãs. Terceiro, realismo, é quando a pessoa se decepciona com os irmãos da igreja, com quem convive, quando esses demonstram erro e falhas, como acontece entre nós. Acomodação é quando diante de tudo que a pessoa vê, ela se acomoda. Ah, tudo bem, deixa que aconteça. Ela já conhece alguns versículos bíblicos, sabe o momento de orar, ofertar, louvar, enfim, se torna religioso. Quinto, obrigação é quando a pessoa vai à igreja para não ser cobrada por seus irmãos, seus líderes, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, ou por medo de Deus, achando que ele poderá trazer castigo. Senta lá no banco e fica lembrando como é que eu vou fazer com aquele WhatsApp? Aquele vídeo, aquele videogame e tal. Não. Deus é onipotente, onisciente e onipresente.
O onisciente sabe tudo sobre você, o que você pensa. O onipotente, ele é poderoso. Presente, ele está aonde tiver dois ou mais, ele está presente em adoração. Em que fase nós estamos fiéis à palavra? Vocês já meditaram? Temos então dois desafios quando os mandamentos de Deus se tornam penosos para nós. Como podemos viver uma vida cristã sem peso? O cristão acha que, como ele é cristão, só falar, pedir, que tudo virá. Porque ele disse: pedi através de mim e Deus te dará. Não é assim, não. Se tudo fosse tão fácil, não haveria tragédia, fome no mundo. Quando os mandamentos de Deus se tornam penosos para nós? Primeiro, quando a religião impõe exigência que não tem nada a ver com Deus. Isso acontece muito hoje em dia. A religião coloca sobre nós exigência que nem o próprio Deus requer. Eles pintam Deus como um opressor, exigente, enérgico, radical. Ele é pai. O resultado é que a carga religiosa se torna mais pesada do que deveria ser. É por isso que acabamos morrendo na nossa paixão. Muita exigência dentro das igrejas, que não tem nada a ver com Deus. São meros mecanismos humanos de afirmação do poder religioso de acordo com a sua doutrina e sua política dentro daquela congregação. Ou seja, o pastor que se firma na sua autoridade com exigência que não tem nada a ver com Deus, para usufruir as suas intenções de luxúria, poder e ambição, às vezes, não são todos. Perdemos tempo discutindo besteiras, uso, costumes, se podemos não utilizar bateria no louvor, se podemos ou não bater palmas durante o cântico, etc. São tanta coisa íntima. Se a irmã pode andar com vestido longo, se a irmã pode raspar, a higiene. São tantas leis e exigências que chega a um ponto da vida cristã que já não sabemos mais se é bom ou ruim servir ao Senhor. Hoje em dia, muitas igrejas estão perdendo seus filhos por causa das exigências. Eu vi o irmão lá na lanchonete, ele estava com um copo de cerveja na mão. Ele estava segurando porque o amigo foi no banheiro. Vamos dar um castigo a ele. Ele vai ficar agora como castigo 1 mês sem frequentar a igreja. Olha onde chegamos. Já aconteceu isso, sim. É uma penitência que a igreja prega. Não sei para quê. Deus é Pai. Ele exige, sim, a sua fidelidade. Mas não exige coisas esdrúxulas. Esdrúxulas. Quando a religião desenvolve um sistema para agradar a Deus na base da causa e efeito, reprimindo seus filhos, reprimindo jovens, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. O Pai deu livre-arbítrio para todos. Vigiar, ter liberdade com responsabilidade. Entendemos Deus da seguinte maneira: se você fizer tal coisa, você terá a sua recompensa, para o bem ou para o mal. Temos um conceito de Deus como o Criador que criou leis invioláveis. E aquele que cumprir as leis será abençoado, mas quem deixa de cumpri-las receberá a maldição. Desenvolvemos um conceito de religião muito policiado, exigido, repressivo. Em outras palavras, Deus se torna um supremo, fiscal, opressor, ditador, radical, exigente. Parece que você vê Deus conforme pintam, com um chicote na mão. Você vai cometer um pecado? Toma! Não.
Está completamente errado o que fazes da imagem do nosso Pai. Então pensamos que se falharmos na vida, virá o castigo e a morte para nós. O resultado é que passamos a cumprir os mandamentos por medo e não por fé e alegria. Ou seja, não, vamos cometer esse pecado. Não tem problema não. É um pecadinho pequenininho. Deus vai perdoar. Depois você pede perdão, está perdoado. Vamos cometer. Aí outro lado vai dizer, ai, será que eu vou cometer esse pecado? É tão bom. Será que eu vou cometer? Não, acho que eu não. Ele não vai, às vezes, cometer aquilo por medo, não pela fé. Seria melhor que ele tivesse cometido. Não fingisse, não jogasse por debaixo do tapete, não deixasse o pai triste, não revelasse o seu mau caráter. Uma das grandes verdades bíblicas é que nós temos um Deus que é muito bom, amoroso, ciumento. Ele tem ciúmes de seus filhos. Quem é que ama e não tem ciúmes? Ele guarda, ele quer ter seus filhos sob suas asas. Claro que ele é guardador da lei. Da lei e preceito. Então, obedecemos a Deus, não por medo, não, por fé, por amor a Ele, pelo que Ele nos deu, porque descobrimos um cuidado dEle para a nossa vida. Tudo que você faz, o Pai chora, o que você faz de errado. Como eu digo e repito, Ele é Pai, não é um ditador opressor que fica com chicote. Deixa eu ver. Ô Zé, você errou, toma uma chicotada. Ô João, você errou, toma outra chicotada. Ô Maria, você ia cometer aquele pecado, não cometeu de medo, toma a chicotada, já valeu, pecou. Gente, para com isso. Deus é amoroso, consistente. Muitas vezes Deus voltou com sua palavra em nome do amor. Eu tive a oportunidade como servo do Senhor de ver a sua bondade infinita. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele às vezes volta atrás de suas decisões por amor a você. Você às vezes esfaqueia Ele pelas costas, e quando você vai lá, bem fingido, pedir perdão, Ele perdoa. Sim. Exemplo, Deus ia destruir Nínive, mas o povo se arrependeu e Deus voltou atrás com sua palavra. Jonas se irritou com Deus, mas o amor de Deus foi maior que sua promessa. Jesus esteve com uma mulher da Cananeia, ela queria que ele atendesse a sua necessidade, mas o Senhor disse que não atenderia porque não poderia dar o pão dos filhos judeus para os cachorros gentios. Ela insistiu pelas migalhas. Então Jesus voltou atrás e atendeu a necessidade daquela mulher. Você viu o que é bondade e amor? O que vocês entendem por bondade e amor? É chicotear? É torturar? É pressionar? Não! Então, não precisamos obedecer a Deus por medo da lei. Nós temos que obedecer a Ele por amor a Ele. Temos que dar nossa vida não por medo, por amor a Ele. Pois Ele joga fora a lei, em nome do amor que tem por nós. E Nínive, o que aconteceu? Ele pediu que a cidade inteira jejuasse. O rei jejuou. O rei se vestiu de saco de linho, orou, pediu ao povo que jejuasse, e Deus voltou atrás. É isso. Esposas, eu sempre digo que jejum, oração, move montanha. Esse é o nosso elefante que temos em nossa frente.
que teremos que vencê-lo, derrubá-lo. Desenvolvemos um conceito de juiz que não é o conceito hebraico, e sim o conceito de juiz grego e romano, que são como os nossos juízes de hoje. O juiz hebraico era patriarca e pai muitas vezes. Quando ia julgar uma causa, o juiz, além de ser juiz, também era pai. Temos dificuldade em obedecer às leis de Deus, porque entendemos que ela vem de um juiz e não de um pai. Nós entendemos, mas é claro, para tudo tem que ter exceção, porque se torna pesado. Para nós servir a Deus, porque ninguém gosta de leis e nem ser mandado, ninguém gosta de exigir, ser pressionado. Mas seu pai você tem que obedecer, ele lhe deu a vida, ele lhe dá o sustento, você tem que obedecer, existem regras da vida. Vivemos numa sociedade onde as leis são feitas politicamente no Congresso, então surgem os impostos, as exigências, não é? O imposto é uma imposição, não é? Pois é. Vou explicar. É uma lei que surge de cima para baixo e temos que engolir, sim. E obedecer, sim. Pensamos que as leis de Deus também são assim, impostos. As leis de Deus não são uma imposição, mas é um conselho de um pai que ama, que cuida de você. Cairão sobre tua direita 10.000 e você não será atingido, porque ele não deixa. Quando o médico diz para uma esposa que tem câncer para não fumar, porque poderá se prejudicar, isso não é uma imposição, é mais que isso, é um conselho. Como eu digo sempre, fiéis à palavra. Eu acabei de abordar aí que tem impostos, o governo, né? O pai dá para nós natureza, sol, água, luz, ou em síntese, dá tudo para nós. Tu já pensou se no final do mês na tua caixa do correio tava lá um boletos celestiais, pai está cobrando luz, vida, água, R$1.500. Medite, fiéis à palavra. Hoje em dia a vida é feita de entendimento, certo? Ninguém impõe nada, ninguém pressiona, mas nós temos liberdade e livre-arbítrio com responsabilidade. É a mesma coisa que dizem, não pode beber, Deus o livre. Como aquele caso que eu citei, que pegaram um copo na mão da pessoa e ele foi disciplinado pela igreja. Não pode sim encher a cara, dar tiro no teto, matar, estrupar, aí sim, não pode. Mas tomar um copozinho? Agora, existem representantes religiosos aí que pressionam ao máximo nessa pressão para sair leite financeiro para eles. Obedecemos ao Senhor não porque é uma imposição ou obrigação, mas porque temos um Pai que deseja o nosso bem e nos alerta com o seu amor sobre risco que podemos correr. Infelizmente vemos o Senhor como um juiz austero e duro que passa as leis que nos são impostas, e não como um Pai amoroso que deseja o nosso melhor. É um alerta. Às vezes, fiéis à palavra, eu vou aqui demonstrar o quanto o Pai é bondoso e misericordioso. Não aconteceu já em sua vida, aconteceu quase com todos. Que às vezes você quase bateu num carro. Nossa, quase que esse carro me pegou. Se ele me pegasse, ia me trucidar. Nossa, que sorte. Não, não é. Não é sorte. É o Pai com seus anjos, livrando, dando livramento a você. Que você se esquece quem é o seu Pai. E esquece de agradecer. Só se lembra quando você
quer impor alguma exigência, alguma coisa que você deseja. Aí você lembra. Quando criamos mecanismos de defesa que desenvolvemos em nós mesmos, quando nos protegemos daquilo que somos fracos, acabamos exigindo mais dos outros. Por exemplo, o que ora muito e trabalha pouco é impaciente com o que trabalha muito e não ora, a vice-versa. Os nossos níveis de exigência se tornam cada vez mais intolerantes e nos tornamos menos misericordiosos. O resultado disso é que nossos relacionamentos se tornam cada vez mais problemáticos, pesados. E por isso muitos dizem que é difícil seguir e servir a Deus. Temos que nascer de novo. O que é nascer de novo? É virar um novo homem, esquecer o passado, pétrido, pecaminoso. Precisamos ter, quando erramos por demais, uma nova experiência com Deus. Nascer de novo. Não é virar bebê, não. É nascer de novo, na fé. Nossa natureza precisa ser resgatada, restaurada no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo declarou, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Romanos capítulo 8, verso 36. Temos que nascer de novo todos os dias e sermos gerados pelo Espírito Santo de Deus todos os dias. E se não for assim, a vida cristã ficará pesada, porque estaremos vivendo com valores passados numa nova realidade da vida. Não adianta colocarmos remendos em uma nova realidade. Colocamos vinho novo em frascos velhos. Mas o frasco precisa ser regenerado, remodelado e refeito. O nosso grande problema é que tivemos uma experiência com Deus, mas essa experiência ficou para trás. E não estamos mais no processo diário e contínuo de nascermos de novo no poder do Espírito Santo de Deus. A restauração da nossa natureza aos propósitos iniciais de Deus é o que torna o mandamento mais leve. Amando a Deus, o amor torna-se tudo mais leve. O seu fardo fica mais leve. Como podemos agradar a Deus? Dedicando tempo a Ele e não fazendo nada que saibamos que está errado. Então agradaremos a Deus. Será que hoje, fiéis a palavras, tem tempo a Deus? Hoje eu não posso ler a Bíblia. Hoje eu tenho um compromisso. Eu tenho academia. Eu não posso ler a Bíblia, eu vou tomar café. Eu não posso ler a Bíblia, agora eu tenho que acertar um negócio. Eu não vou ler a Bíblia porque eu vou trabalhar. Quando eu voltar, eu vou ver se eu leio. Você tem tempo a Deus? Não, 8 horas eu não tenho tempo, eu tenho que ver o Jornal Nacional. Você tem tempo a Deus? Ele tem para você. Porque quando você não bate um carro, não se estribucha tudinho, Ele te livrou porque Ele te vigia 24 horas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ou você pensa que é tudo jogado às traças? Não. Não. O amor, tudo se torna leve. Como podemos agradar a Deus? Dedicando tempo a Ele. Quando amamos alguém ou alguma coisa, tudo se torna leve e mais fácil, o entendimento. Mas quando não amamos, tudo se torna um desastre. Isso sem contar que o poder maligno está no meio. O que é que Deus requer de nós? Vocês já se perguntaram isso, fiéis à palavra? Ele quer que o amemos, que o veneramos, que oramos, que o respeitamos, que sejamos fiéis a Ele. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos, capítulo 12, verso 30. Aquele que tem os meus mandamentos, e que os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu o amarei também.
e me manifestarei a ele. Jó capítulo 14, verso 21. Quero fazer um parágrafo aqui. Como pode uma esposa amar seu marido, ou vice-versa, se não ama a Deus? Onde está o amor? Os dois têm que casar. Quando você ama a Deus, tem que ser igual quando você ama teu marido. Você não pode dizer que ama a Deus e não ama o marido. Não bate. Quando amamos a Deus, o nosso servir a Ele se torna leve. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação de todo dia. Salmo 119, verso 97. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 40, verso 8. Confiando no caráter de Deus. Quando confiamos sobre a fé, temos que entender que existem diversas dimensões. A fé que move montanhas, eu sempre falo fiéis à palavra. A fé que se confunde com a esperança, a fé que ajuda o próximo, a fé que se confirma com obras. A fé que se espera e a fé que descansa no caráter de Deus. A única dimensão da fé que torna o nosso servir a Deus leve é a fé que descansa no caráter de Deus. Esta é a fé que vence o mundo e torna os mandamentos de Deus não penosos, menos pesados. Quando Deus nos pedir alguma coisa, se não tivermos confiança no caráter dele, se não crermos que aquilo que nos pediu será para o nosso bem e uma proteção sobre nossa vida, então iremos encarar essa orientação como uma cobrança. O nosso servir de Deus se tornará pesado. Vai ser descansar no caráter de Deus. As orientações que Ele nos dá, não as recebemos como cobranças, e sim entenderemos que Ele nos ama e nós o amamos, que tem o melhor para nós e não nos quer ver destruídos ou derrotados. Não é assim, fiéis à palavra. Acredito que deva ter algum fiel à palavra que seja pai. Você não fica toda hora, minha filha, você vai que hora sair? Olha, minha filha, não vai essa hora não, perigoso, tal, não é assim? Deus é a mesma coisa. Por que vocês confundem tudo? Você acha que diferença pai? Existe diferença da divindade com o pai da terra? É claro que a divindade ama muito mais, mas é quase que similar. Por que andamos inquietos? Porque os mandamentos de Deus se tornam penosos para nós. Porque ainda não aprendemos a descansar em Deus, sobre suas asas, seus braços. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para todo aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, verso 4. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Salmo 37, verso 5. O nosso grande problema é que tomamos as responsabilidades que são de Deus e tentamos resolver com a nossa própria força. Então nossa vida se torna uma desgraça e um desastre porque não confiamos no caráter de Deus. Enquanto você dorme, enquanto você fala até mal do teu pai, ele está de plantão 24 horas por dia para atender teus interesses e seus pedidos e suas exclamações e clamações nas orações. Dai a ele o que é dele. Dai a César o que é de César. E o que é de Deus é de Deus. Dai ao teu pai o que é dele. Fé é descansar em Deus durante o tempo que for necessário. Qual é o maior aleijão que uma pessoa pode ter na vida? O medo. Qual é o melhor momento da nossa vida? É agora. Qual é o maior erro que podemos cometer? Desistir. Qual é o maior inimigo que temos? Somos nós mesmos. Qual é a maior facilidade que temos? Criticar os outros. Qual é a maior necessidade que precisamos ter? O bom senso. Qual é o maior dom que podemos herdar de Deus? O perdão. O amor.
Qual é a maior descoberta? É o caráter de Deus, que nos ajudará a descansar, que Ele nos levará até o fim da jornada e dará a coroa da vida aos que amam. Os mandamentos do Senhor não são pesados. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O preceito do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce que o mel e o licor dos favos. Salmo, capítulo 19, versos 7 e 10. Vamos seguir no próximo vídeo, o segundo vídeo. O fardo é pesado ou é mais leve? Amém?